palmas. Levante sua mão para cá, vamos orar por ele. Um homem que tem uma palavra de fé, uma palavra inspiradora. Pai, obrigado pelo seu filho, que ele seja a tua boca hoje aqui neste lugar. Fale conosco aquilo que o Senhor está falando e revelando ao coração dele, dia após dia, em nome de Jesus. Glória a Deus, boa noite. A mensagem que eu quero compartilhar hoje é sobre um povo que está aprisionado, mas não aprisionado ao medo, não aprisionado às ansiedades, não aprisionado às incertezas, mas um povo que estão aprisionados à esperança. Quantos aqui são prisioneiros da esperança em Cristo Jesus? Esperança na comunidade das nações é muito mais do que um slogan cristão, uma afirmação teológica, mas faz parte do que a comunidade das nações de fato é. Uma coisa é você falar de esperança em tempos favoráveis, outra coisa completamente diferente é você falar de esperança em tempos desfavoráveis. E eu vi isso na CN durante a pandemia, onde o discurso em muitos lugares era fatalista e o discurso aqui era sobre esperança. E foi um tempo onde nós vimos a comunidade das nações crescendo significativamente, porque o nosso discurso não mudou. Nós continuamos acreditando em Deus. Hoje é um dia muito significativo para mim. Ontem meu irmão Vini ministrou e hoje o bispo pediu que eu ministrasse. E eu e o Vini fomos separados para o discipulado do bispo no mesmo dia. No ano de 2015, nós estávamos servindo de obreiros do mesmo lado, né, Vini? E o bispo desceu e falou: você e você agora vão para o meu discipulado. E aí eu respondi: amém, bispo. E o Vini respondeu: só. Do jeito que ele é. E naquele tempo nós já tínhamos uma conexão e nos aproximamos mais ainda nesses últimos 11 anos, né, Vini? Então eu gostaria que você abrisse as Escrituras, Zacarias capítulo 9, versículo 12. Voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Senhor, muito obrigado por esta palavra. Continue passeando no nosso meio, como o Senhor passeou durante a ministração do louvor. Que nós possamos continuar adorando ao Senhor. Queremos continuar sendo ministrados pela Tua presença e pela Tua palavra. Toda palavra, olhar, intenção e pensamento que não tem origem no Espírito Santo sejam completamente dissipados deste lugar, em nome de Jesus. Amém. Zacarias, ele tem uma mensagem de esperança e de restauração para um povo que perdeu o ânimo, as forças e a coragem. Ele é um profeta que tem nos seus lábios boas notícias. E sua mensagem, mesmo em meio ao caos, enfatiza que Deus estava voltando para o seu povo e que aquilo que outrora tinha sido destruído seria reconstruído pelo Senhor. O contexto histórico do texto é que o povo escolhido por Deus tinha acabado de passar por uma das piores experiências possíveis no mundo antigo.
Israel foi devastada por exércitos invasores da Babilônia. Sua capital, Jerusalém, e o templo foram saqueados e arrasados. Muitos líderes foram mortos e grande parte daqueles que ficaram foram levados cativos para terras pagãs. Um cenário caótico. O livro de Zacarias, ele é cheio de revelações, visões celestiais, encontros com anjos, profecias messiânicas e lembretes do porquê o povo ficou cativo, exortações. Mas a sua principal mensagem é a esperança de um novo tempo cheio de oportunidades, que estão sendo entregues por um Deus soberano, que sempre está pronto para liberar o favor dele sobre as nossas vidas. Soberania é o atributo de Deus para governar a sua criação. E ao dizer que Deus é soberano, nós estamos afirmando em alto e bom som que, independente do cenário, Deus é livre e Ele possui todo o poder para atuar da forma que Ele quiser e em qualquer geografia. Parafraseando A.W. Tozer, pensar em um Deus limitado é pensar em um Deus que não é soberano, e não é o caso do nosso Deus. Zacarias quer mostrar ao povo que, independente das circunstâncias, nós temos um Deus que é benigno, que não age por interesses próprios, mas Ele tem na sua agenda cada um dos seus filhos. A mensagem desse livro é encorajadora, mas também é desafiadora, porque nossa força e nossa fé são medidas pela resposta que nós damos em dias ruins. Provérbios 24:10 diz assim: se te mostrares fraco no dia da tua angústia, é que a tua força é pequena. Mostrares fraco é se deixar enfraquecer pelas circunstâncias desfavoráveis que por vezes estão à nossa volta. É afrouxar diante das ameaças. Todos nós teremos dias de adversidades, que podem ser tempos ou estações com algumas restrições. E talvez esse seja o cenário de algumas pessoas que estão aqui nesta noite. Mas a boa nova é que o Deus que levantou uma nação que sofreu durante 70 anos um cativeiro, Ele está aqui nesta noite para remover qualquer prisão, maldição, destruição e nos levar para um tempo de esperança e restauração. Joel, no capítulo 2, do 25 ao 27, diz assim: e restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão, a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E vocês comerão abundantemente e se fartarão, e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Restituir é quando Deus aparece para fazer completo. É terminar aquilo que foi interrompido. Quantos aqui tiveram sonhos interrompidos, projetos interrompidos? Deus está aqui nesta noite e Ele vai completar, Ele vai iniciar algo novo na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. A restituição divina aponta para o fato de Deus habitar no meio do seu povo. A mensagem de Joel foi e é: vocês terão abundância, vocês se fartarão, e vocês louvarão a Deus. E louvar aqui é halal,
Um louvor tão poderoso que não pode deixar de ser visto. É um brilho sobre nós que não pode ser ignorado. É quando celebramos e adoramos a Deus, independente dos cenários. Porque sabemos que em Deus nós sempre podemos ter libertação, curas, transformações sobrenaturais de famílias, bairros, restituições e assim por diante. Porque para aqueles que andam com Deus, Deus sempre se propõe a restituir aquilo que nós perdemos. Mas mais importante, irmãos, que restituição de bens, posições ou títulos, a restituição primordial que Zacarias explana está no pacto que nós precisamos ter com o nosso Deus. É a restituição da nossa aliança com Ele. É ajustar todas as rotas que nós precisamos, principalmente as rotas do nosso coração. Como Paulo disse aos Filipenses: porquanto para mim viver é Cristo. Essa é a maior e também a melhor aliança que nós podemos fazer. Charles Spurgeon escreveu em seus devocionais: que graça é se alimentar de Jesus e então comer o fruto das terras de Canaã. A palavra esperança, ela tem muitos significados. Bill Johnson diz que esperança é a alegre antecipação do bem. Bispo JB afirma que esperança é a ideia de que algo bom está para acontecer na nossa vida, ou que cada coisa vai fazer sentido na nossa vida. Outro significado para esperança é curva, é uma mudança de direção, é um caminho diferente, é uma mudança positiva no nosso trajeto. Então, em dias difíceis, se você tiver esperança, você conseguirá entender que cada coisa, de uma forma ou de outra, na sua vida, irá fazer sentido. Paulo disse aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cooperar aqui é trabalhar junto. A ideia é que se você ama a Deus, Deus vai trabalhar com você. Se você ama a Deus, Deus vai te auxiliar, te fortalecer, criar novas oportunidades para você nesse ano de 2026 e assim por diante. Entenda que pessoas que não têm esperança acerca do amanhã, elas não terão força para vencer e viver no presente. Pessoas com esperança, elas desfrutam do hoje, elas desfrutam do agora, elas são capazes de produzir mais resultados, elas trabalham com mais entusiasmo, porque elas olham para o amanhã cheias de boas expectativas. Há muitas pessoas hoje sem esperança, irmãos que de tempos em tempos estão pensando em desistir. Desesperança é viver sem esperança. O bispo escreveu: desesperar, portanto, é deixar de esperar. Hoje nós temos uma parte muito significativa de um evangelho que está fundamentado na teologia do filme Deixados para Trás, que enfatiza o poder do anticristo e fala sobre um futuro caótico. Quem nunca ouviu cristãos dizendo, diante de notícias ruins, de calamidade: é o fim dos tempos, são as primeiras dores, Jesus está voltando, o mundo já é do maligno. Eu me lembro que durante a pandemia tinha um slogan dentro das igrejas: nós estamos no mesmo barco. E eu disse: eu não. Eu não estou no barco dos pessimistas, eu não estou no barco dos fatalistas, eu estou no barco de Jesus.
e seja lá qual for a tempestade que bater na porta da minha casa, Jesus vai se levantar, vai acalmar ela sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a comunidade das nações, em nome de Jesus. Nós não estamos ao acaso nesse mundo. Sabe, em muitos lugares nós vemos pessoas que têm caracterizado os cristãos pelo desespero, pela derrota, e assim por diante. Mas nós somos o povo mais feliz da terra, ou deveríamos ser. Porque por meio de um só sacrifício, Ele quem? Jesus, tem aperfeiçoado para sempre aqueles que estão sendo santificados. E a palavra aperfeiçoar ali fala de uma ação contínua no tempo presente, do tipo, hoje, por causa de Jesus, eu estou me tornando uma pessoa melhor. E amanhã, por causa de Jesus, eu me tornarei uma pessoa melhor. E esse mês de fevereiro vai terminar muito melhor do que janeiro, porque eu estou sendo aperfeiçoado por Jesus. E o seu ano de 2026 será infinitamente melhor do que foi 2025, porque você está num processo de aperfeiçoamento em nome de Jesus. Existe um provérbio popular que diz: você não lustra um navio, o latão de um navio que está afundando. Um slogan bastante pessimista, que está fundamentado em 2 pontos. Primeiro, que o mundo nada mais é do que um navio que afunda. Segundo, qualquer programa organizado de reconstrução desse mundo seria só polir o latão. David Chilton explica que a falsa espiritualidade prega que o homem espiritual é uma espécie de não físico, e que ele não se envolve nas coisas terrenas, nas coisas desse mundo. Eu aprendi muito cedo aqui na CN que ser espiritual não é ficar dentro de uma igreja orando e se isolando do mundo, mas ser espiritual é ser guiado pelo Espírito Santo no lugar que você foi estabelecido, e ali você poder fazer a diferença. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, do 16 ao 19, o próprio Espírito testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, com Ele nós também seremos glorificados. Porque para mim tenho certo que as aflições desse tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. Porque a ardente expectativa da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Ruiós é a palavra para filhos maduros de Deus. É aquilo que a criação está aguardando. Manifestação ou revelação é o ato de tornar descoberto. É o que Deus está fazendo aqui nesses dias. Deus vai expor o que Ele plantou dentro de você. Deus vai expor os talentos que Ele colocou aí no seu ser. É a presença de Deus em nós, modificando a realidade desse tempo presente pela realidade do mundo de Jesus. Na igreja que eu pastoreio hoje, nós carregamos uma máxima lá que nós colocamos inclusive em um quadro. O que pode operar no céu, tem legalidade para operar na nossa vida aqui na terra. Mas o que não pode operar no céu, então não deveria estar tendo legalidade para operar na nossa vida aqui na terra. Existe dor no céu, medo no céu, ansiedade no céu, depressão no céu. Então nós mandamos uma mensagem para o mundo espiritual essa noite, dizendo que essas coisas também não têm legalidade para operar no nosso meio aqui nesta noite, em nome de Jesus.
Agora, justiça, paz e alegria no Espírito Santo, que são características do céu, todas essas coisas têm legalidade para operar no nosso meio, aqui e agora, em nome de Jesus. Na pandemia, eu li um livro chamado Deus e a Pandemia, do Ernst Wright, uma resposta ao Covid-19. E no livro, o autor explica que os cristãos primitivos, diante de pestes e cenários desfavoráveis, eles não perguntavam para Deus, por que essas coisas estão acontecendo? Por que nós estamos vivendo tempos tão difíceis? Mas eles perguntavam, o que nós precisamos fazer para mudar esse cenário? Porque o porquê, muitas vezes, é algo fora da fé. E pode te colocar em uma posição de alguém que não terá efetividade diante das adversidades. Mas o que nos coloca em uma posição de avanço, nos fazendo entender que com Deus nós estamos acima de qualquer tempestade. Como diz o salmista, uns tropeçam, caem, ficam prostrados, mas nós nos levantaremos, ficaremos de pé e faremos menção ao nome do nosso Senhor. Vamos lá, levante as suas mãos. Vamos mandar essa mensagem para o mundo espiritual. Diga assim, uns tropeçam, caem e ficam prostrados, mas nós, diga, mas nós nos levantaremos, ficaremos de pé e faremos menção ao nome do nosso Senhor neste ano de 2026, em nome de Jesus. Cântico dos Cânticos, no capítulo 1, no versículo 4, diz assim: em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. A mensagem é que nós não abriremos os portões desse ano para dolorosas mensagens de perda e fracasso, mas abriremos os portões deste ano para as grandes melodias de alegria e conquista por meio do nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos deixar que os pessimistas se lamentem, porque nós que somos o povo de Deus, temos o cajado para adoçar as águas amargas de Mara. E com alegria nós iremos sempre louvar a Deus, independente das circunstâncias. Pois o Espírito Eterno e o nosso Consolador eficaz está aqui conosco esta noite, em nome de Jesus. Diz o texto, em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Você percebe que é uma alegria dupla? É bem-aventurança sobre bem-aventurança na minha vida e na sua vida. A mensagem é que neste ano Deus tem rios de infinitas felicidades para o seu povo. Santo Atanásio escreveu, quando o sol nasce, a escuridão não prevalece mais. Qualquer parte que permanece aberta é expulsa. Assim também, agora que a divina epifania da palavra de Deus tem sido pregada em todo lugar, as trevas dos ídolos não prevalecem mais nesse mundo. E todas as partes do mundo, em todas as direções, as pessoas têm sido iluminadas pelo ensino do Senhor. Jesus, quando caminhou nesse mundo, Ele mostrou aos seus discípulos a forma como nós deveríamos viver. Ele é a teologia perfeita. Ele não negou batalhas, é evidente, mas Ele nos ensinou que nós podemos orar para fazer o céu vir sobre a terra. Sim, ao que parece, as aflições fazem parte da nossa vida. Ele disse, no mundo vocês terão aflições, ponto final. Não, vírgula, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Ele nos ensinou que sinais e prodígios nos seguiriam, e que através do seu nome, as dores desse presente século, os tiranos e os impérios iriam cair.
Mas para muitos cristãos hoje, a mensagem se resume da seguinte forma: o anticristo está chegando. O mundo está ficando cada vez pior. O diabo está governando. Eu aprendi aqui na CN que nós não podemos viver com a máxima de que o diabo é ruim, mas temos que viver com a máxima de que Deus é bom. Provem e vejam o quanto o Senhor é bom. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Não é só ter uma percepção da bondade de Deus, mas é ter experiências com a bondade de Deus todos os dias da nossa vida. Os pais da igreja achavam um absurdo aquilo que hoje se abraça em muitos lugares. Estou falando sobre essa ênfase no poder das trevas, porque nós não podemos ser cristãos com um Deus muito pequeno e um diabo muito grande. Santo Atanásio, pai da igreja do século IV, escreveu assim: desde que o Salvador veio habitar em nosso meio, não só a idolatria já não aumenta, como está diminuindo e gradualmente deixando de existir. Da mesma forma, não só a sabedoria dos gregos já não faz mais qualquer progresso, mas aquilo que costumava existir está desaparecendo. E os demônios, longe de continuarem a impor às pessoas os seus enganos, oráculos e feitiçarias, pois pelo poder do Espírito Santo de Deus, eles estão sendo derrotados. Atanásio não era somente um otimista, ele era um prisioneiro da esperança. Ele viveu uma das perseguições mais severas que esse mundo já presenciou. Ele viveu no templo do imperador Diocleciano, um tirano que tinha o objetivo de erradicar a fé cristã. Esse homem foi exilado 5 vezes pelo Império Romano e perseguido a ponto de quase perder a sua vida. Mas mesmo diante de tanta opressão, permaneceu com seus olhos em Jesus Cristo, crendo em dias melhores para a humanidade. Muitas canções hoje falam sobre tempos ruins, tempos de adversidade. Mas quando nós vamos para o livro de Salmos, que é o inário básico da igreja, percebemos que as canções são cheias de conquistas, vitórias e domínios dos seguidores do Senhor. Você tem ali muitas batalhas entre Deus e as trevas, mas nós somos incessantemente convocados para lutar contra as forças do mal e não fugir delas. Salmo 37, 9 e 11 diz assim: porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá mais. Olharás para o lugar e ele não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Herdarão o quê? A terra. E quem herdará a terra? Os mansos. Porque nossa maior posição de força continua sendo um coração contrito e quebrantado na presença do Senhor. Salmo 46, do 8 ao 11, diz assim: vinde, contemplem as obras do Senhor, que desolações Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras, Ele quebra o arco e a lança, Ele queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra, e o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Levante as suas mãos, vamos mandar essa mensagem para o mundo espiritual. Diga assim: o Senhor dos exércitos, Ele está conosco, com a nossa casa,
com a nossa família, com a comunidade das nações. Diga: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 47, do 1 ao 3, diz assim: batei palmas, todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Batei palmas, todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfos. Vamos lá, bata palmas ao Senhor essa noite, aclamai a Deus com voz de triunfo, celebre a Deus, invoque o nome do Todo-Poderoso, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele está aqui esta noite, há um só Deus. Celebramos a Ti, Senhor, esta noite. Quando você lê esses textos, você não vê Deus perdendo batalhas. Não existe possibilidade do nosso Deus fracassar, porque Deus sempre está triunfando, independente do cenário. Tozer escreveu: aquilo que vem à sua mente quando você pensa em Deus é a coisa mais importante a respeito de você mesmo. Então, quando a igreja primitiva, assim como os pais da igreja, os reformadores e os avivalistas cantavam salmos, eles não cantavam apenas pequenos trechos, mas de forma exaustiva, abrangente, através de todo o saltério. As canções eram fortes, poderosas, e eles sentiam em seu espírito que eles não poderiam ser detidos. Quantos aqui sentiram isso enquanto nós estávamos louvando no momento da ministração? Que você não vai ser detido nesse ano de 2026. Que com Deus você vai saltar muralhas, que com Deus você vai vencer exércitos, que se você passar pelas muitas águas, você não vai se afogar, que se você passar pelo fogo, você não vai se queimar, porque o Senhor é o seu pastor, e o Senhor é o seu pastor, nada, absolutamente nada vai faltar sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família, neste ano de 2026, em nome de Jesus! Eu estou lendo a Bíblia com meu filho Judá, ele tem 7 anos. E vai ser a primeira vez que ele vai ler toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Algumas partes eu estou parafraseando. Mas recentemente nós estávamos lendo a Bíblia, ele me interrompeu e falou assim: papai, eu estou muito inspirado com a Bíblia. E aí ele me disse: mas eu não sei direito o que fazer com isso. E eu disse a ele: eu também não. Às vezes Deus me visita, me fala coisas, e eu não sei direito o que fazer com as coisas que Deus me entrega. Mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que é o nosso professor celestial. E tudo aquilo que nós não sabemos sobre nós, Ele sabe. Há coisas que Deus está colocando dentro de você nesses dias que você não sabe direito o que fazer. Mas à medida que você começar a se mover pelas palavras que Deus está colocando dentro de você nesses dias, você vai receber as instruções, as orientações, as direções, você vai ver as coisas de forma diferente, você vai entrar no seu melhor tempo, no seu tempo de avanço, no seu tempo de crescimento. Há dons, talentos, habilidades que Deus colocou dentro de você, que você nem sabe que tem, mas o Deus que está aqui essa noite sabe que você tem, e Ele vai fazer com que você cresça, floresça e frutifique nesse ano de 2026, como nunca floresceu. Aquilo de bom que você experimentou de Deus até hoje, não é nem de perto com aquilo que você vai experimentar neste ano de 2026. Você não vai ter mais tempo para ficar pensando naquilo que deu de errado no seu passado, porque você vai estar ocupado demais pensando naquilo que Deus vai revelar sobre o seu futuro, em nome de Jesus. Ele disse, o salmista, no capítulo 86, do 7 ao 10, estou parecendo um bispo pregando um monte de salmos.
Mas é porque eu ia pregar Domini, e o Vini pregou Domini ontem. Ele diz: no dia da minha angústia clamo a ti, porque o Senhor me responde. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem a obra como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome, porque tu és grande e faz maravilhas. Só tu é Deus. Só tu é Deus. Quantos aqui podem dizer isso essa noite? Só tu é Deus, Senhor. Só há um Deus no nosso meio, não há outro Deus além de ti no nosso meio, em nome de Jesus. O profeta Naum, no capítulo 1, versículo 7, afirma que o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, e Ele protege aqueles que confiam nele. A bondade de Deus é sempre vista mais claramente em dias difíceis. Portanto, hoje, decida se vestir dessa palavra de esperança. Há pessoas que estão aprisionadas a medos, a incertezas, a dúvidas. E Zacarias nos ensina: se for para se aprisionar a algo, decida se aprisionar hoje à esperança. Se aprisione à esperança, e você vai viver um tempo de restituição em nome de Jesus. E por fim, Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 5, do 3 ao 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. A paciência produz experiência, e a experiência produz esperança. Para muitos cristãos, a tribulação ela tem um fim em si mesma. Mas para aqueles que verdadeiramente caminham com Deus, a tribulação é o ventre que o Senhor utiliza para gerar virtudes poderosas dentro de nós. A tribulação não é um fim. Ele diz: a tribulação produz, diga, perseverança. Isto é estabilidade, constância, tolerância. Em outras palavras, pessoas que perseveram conseguirão ter estabilidade e constância em meio às dificuldades. Perseverança também é a pessoa que não se desvia do seu propósito. Ei, não se desvie do seu propósito. Mantenha os seus pés firmes nas rochas. Olhe fixamente todos os dias para o autor e consumador da sua fé. Não é difícil distinguir entre aquilo que procede de Deus e aquilo que procede do inimigo. Um veio apenas para matar, roubar e destruir, mas o nosso Senhor veio para nos dar uma vida, e nos dar uma vida em abundância. Você pode até estar passando por momentos de tribulação, mas são momentos. Em breve, Deus vai responder às suas orações. Deus está formando você por dentro, amém? Forjando você por dentro, te deixando cada vez mais resiliente para aquilo que Deus tem para a sua vida. Não é porque uma árvore não está florescendo, frutificando, que ela é uma árvore infrutífera. Às vezes ela precisa primeiro criar as raízes necessárias para começar a dar os frutos que ela foi projetada para dar. Deus está criando raízes em algumas pessoas aqui nesse tempo, para você entrar no seu melhor tempo de frutificação, no seu melhor tempo de florescimento, no seu melhor tempo de avanço, no seu melhor tempo de crescimento, em nome de Jesus. Então não desista, irmão. Se conecte com as pessoas certas. Uma vez eu perguntei para um pastor Felipe Ottoni, que me apresentou aqui.
por que o Senhor acredita tanto em mim? E ele disse, porque essa é a cultura do céu. Um dia acreditaram em mim, agora eu acredito em você, e você vai continuar acreditando nas pessoas. Há pessoas que não acreditam em você, mas há pessoas aqui nesta noite que acreditam no potencial que o Senhor colocou dentro de você, em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Diga assim: eu não estou aprisionado ao medo, às incertezas, mas eu sou um prisioneiro da esperança em Cristo Jesus. Fique de pé. Diz o texto que a perseverança produz experiência. E experiência é caráter aprovado. Toda pessoa experiente é alguém que foi perseverante no seu chamado. Diga assim: eu não vou desistir do meu chamado. Quantos aqui fazem essa aliança com Deus essa noite? Que não vão desistir do seu chamado. Os anjos estão tirando uma selfie agora. Vamos lá, levante as suas mãos. Quantos aqui não vão desistir do seu chamado? Quantos aqui não vão desistir da sua aliança com Deus? Os anjos estão vendo, estão tirando uma selfie aqui essa noite, de mim e de você. Aqui está o povo que conhece ao seu Deus, como diz o pastor Dito, um povo forte, um povo que fará proezas. Aleluia. Deus é bom, amém? Deus é bom. Levante as suas mãos por mais um instante e vamos adorar a Deus. Em nome de Jesus.